Senhor, para nossa meditação sobre o Evangelho, sobre as marcas, as transformações que o Evangelho traz. Eu já convido você a pensar, você como crente, nas marcas que você tem, que deve estar confirmadas mesmo, as crianças. Vai direto para aqui na frente, orar, né? Então, antes da leitura, Atos 2, crianças, quem que é a tia hoje? Que vai com as crianças? É o tio. Vem aqui, dou-lhe uma. Quem que é o corajoso para vir primeiro? Acho que vai ter que ser eu, né? O primeiro. Arthur. Aí, ó. Aqui, ó. Outro dia vocês sobem lá. Quem mais? Vamos orar? Feche os olhinhos. Senhor, nessa noite, agradeço pela vida das crianças, amadas, separadas do Senhor para os seus pais e para o teu reino, que nos abençoa com a sua presença. São abençoadores, que o Senhor acrescente sobre o coração delas as lições necessárias para o crescimento em graça e que cresçam também em saúde, por louvor da tua glória. Abençoe a professora que ministrará a lição da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom culto para vocês. Atos 2, 37 a 41. Privilégio para mim poder estar nesse local que não mereço, mas que o Senhor nos dá a honra de estarmos na caminhada e, vez ou outra, alguém tem que ministrar, liderar, e Deus chama a sua igreja. O nosso pastor, presidente, reverendo Roberto, fala que a força da igreja está no laicato, que são os membros. Então, quanto você puder, colabore, ajude. Quando você for chamado para alguma ação no reino, já se coloca à disposição. Maior é o que serve no reino. Então, convido vocês para lermos Atos 2, 37 a 41, de forma alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Para nós que lemos a Bíblia e temos já uma boa experiência de leitura, e para quem não tem também, a Escritura traz temas que definem. E um dos temas é o ouvir. É claro que isso determina, porque nós estamos falando de palavra de Deus e do Deus da palavra. Então, ouvi-lo é determinante. E quando nós observamos alguns textos sobre isso, confirma que essa atitude por parte do Israel, da igreja, dos crentes, e aí você pode escolher, né, o que você é. Você, eu sou crente, tá bom. Você, eu sou igreja, tá bom. Você tem que ser de Deus. Então, se você está nisso, nessa história bíblica, a palavra diz que, ouvindo os estatutos, e aí esse texto é Deuteronômio, diz que se atentamente ouvires a minha palavra, estas bênçãos te alcançará. E o texto de Deuteronômio 28, eu estou no verso 1. Ele fala, se atentamente ouvires os estatutos, estas bênçãos vos alcançará. E o texto relata todas as bênçãos possíveis que Deus tem para aqueles que observam os estatutos. E ele fala, tu serás bendito na cidade e no campo. O profeta Isaías, quando trata com um povo numa crise horrorosa, no capítulo 1, ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E temos uma palavra de Jesus sobre o céu, quando ele fala no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, esse tema, o ouvir, ele define tanto na terra como no céu. Quando nós estamos falando de um tema simples, que eu acho oportuno, a ideia reformada nos empurra para uma realidade de ensino, de saturação das verdades espirituais. Por quê? Porque nós ficamos muito distante de Deus, mesmo sendo de Deus. Então, a insistência dos reformadores, dos quais nós lemos e seguimos e somos instruídos, tanto com a palavra lida, quando nós pesquisamos a Escritura, nós percebemos essa insistência de Deus através da sua palavra para que nós tenhamos o melhor e vivamos o melhor. Mas não é só lá no céu, nem só aqui na terra. Então, ao falarmos das marcas da transformação que o Evangelho traz, eu estou trazendo aqui uma oportunidade para a gente pensar na coisa mais importante, que é o céu aqui na terra. Porque alguns crentes insistem em caminhar numa dicotomia, dizendo que vai para o céu, mas não abraça o Evangelho aqui na terra. Ou até dizem que vai para o céu com uma expectativa de ir para o céu, mas vivem como se não existisse o céu. Porque abraçam
a materialidade, todas as coisas materiais, como se isso fosse mais importante do que tudo. Então, o Evangelho, ele traz transformação, mas nós temos que pensar que é importante. A Bíblia trata do que é bom aqui, mais importante e mais importante no céu, vida eterna. O texto que nós lemos, que foi escrito pelo autor do Evangelho de Lucas, e portanto Lucas também escreveu Atos, ele fala desse assunto. E o capítulo 2 começa com a dispensação por parte de Deus de uma promessa, ou do cumprimento de uma promessa de Joel 2 sobre a descida do Espírito Santo. O capítulo 2 começa assim. E aí Lucas vai discorrendo e traz aqui, no contexto do texto, essa verdade que transforma. E ele diz que antes, porque houve um questionamento quando desce o Espírito Santo e nações representadas do mundo inteiro estavam ali, e houve uma manifestação de línguas que todos compreendiam a mesma língua, e eles falaram, mas o que é isso? Parecem que estão embriagados. E aí então o autor começa a dizer, não, isso é uma palavra, uma profecia cumprida, e isso é um milagre, e diz, antes de Jesus voltar, muitos milagres e prodígios hão de acontecer, porque antes ou no dia do retorno do Senhor da igreja, do Senhor do Evangelho, o céu escurecerá. Então, grandes sinais e prodígios acontecerão, e o texto diz, o autor, porém, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui nós temos uma oportunidade de agora até o Senhor Jesus voltar, para você crer no Evangelho. Mas o texto está dizendo que o Evangelho é determinante, o Evangelho é Jesus, a mensagem é Jesus, Jesus é a mensagem, e o que transforma é Jesus, que é o Evangelho, que é a mesma coisa. O que é o Evangelho? É a mensagem de Jesus. E ele fala, daqui até o Senhor Jesus voltar, há tempo para se crer. Mas o assunto e o que transforma é Jesus. Então ele traz, a partir do verso 37, algumas coisas que devem acontecer na vida do crente, que agora nós chamamos atenção para os que estão nos ouvindo. E o que acontece quando a gente ouve sobre Jesus? O que acontece quando a gente ouve sobre o Evangelho? O texto começa no verso 37 dizendo, ouvindo eles. O que eles ouviram? A perguntinha básica que vocês todos sabem, que eles ouviram o Evangelho. Se você ler o contexto, você vai ver que o autor, o Dr. Lucas, ele traz esse relato. E o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que quando Pedro falou isso aqui, ele falou a mensagem certa, no lugar certo.
que é uma mensagem ao coração. Então, qual é a primeira atitude, ou o primeiro acontecimento quando nós ouvimos o Evangelho? E aí o texto fala que há um abalo no coração. Ele mexe com a estrutura. O texto diz que o coração ficou compungido. E por que ele ficou compungido? Por que o Evangelho mexe? Por que o Evangelho deve trazer essa mudança? Olha, eu não sei o que é essa mudança. Por isso que eu disse lá no começo. Se você não sabe, está na hora de saber. Porque se isso não aconteceu, você não está no céu. Você não vai para o céu. Você não é crente. Você não é nascido de novo. Você não é igreja. Você não é Israel. Porque se o coração não balançou mediante a mensagem do Evangelho, não aconteceu nada e você não foi chamado, separado para a salvação. E qual é a mensagem? O Evangelho, queridos, que nós, como igreja presbiteriana, que eu falo que pode ter igual, mas melhor não tem. Não existe igreja melhor que a presbiteriana. Pode ter igual. Por quê? Porque ela não se preocupa em ficar mudando a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem não popular. É uma mensagem que coloca na parede. É uma mensagem que atinge. Então, ela, ao contrário do populismo, ela é uma mensagem que incomoda. E o nosso papel, como pastores, presbíteros, líderes, professores, membros da igreja, é falar a mensagem que está proposta. E por que ela deve mexer com o coração? Se nós voltarmos na história bíblica, falando sobre o rei Davi. Davi cometeu um pecado. E como ele era o rei, ficou tudo tranquilo, tudo certo. Só que o Senhor Deus, que é dono da igreja, que na direção dele não escapa nada, ele levanta um profeta e o envia para falar com Davi. E Davi então recebe o profeta Natã. Natã então conversa com ele, conta para ele uma história. E diz: o que você acha de um sujeito que tem várias ovelhas e de um outro que só tem uma, e esse que tem várias vai lá e toma e confisca aquele que só tem uma? O que você acha disso? O que Davi falou? Vocês que participam da EBD aí desde criança, esse cara deveria ser acusado, processado, julgado, preso, castigado, e o castigo dele deveria ser a morte. Natã falou assim: pois é, esse é você. Então essa mensagem do Evangelho é que deve, e Natã e Davi então ficou todo abalado. Dessa conversa, surgiram, segundo os estudiosos, 2 salmos de Davi. Quais são? 32, 51. Mexeu ou não mexeu com a vida de Davi?
essa mensagem que esses ouvintes ouviram, então não era uma mensagem comum, era uma mensagem que os acusaria, mas não era uma acusação simples, era uma acusação que os fez assassinos. Porque se nós olharmos no contexto do texto, o verso 23, o autor vai dizer: este Jesus, vocês o mataram. Então essa mensagem, ela abala o coração, por quê? E deve abalar, por quê? Ela traz uma consciência, um peso de consciência, uma realidade de assassinos. Vocês mataram Jesus. Vocês deveriam morrer. Mas a graça vos livrou, e para que vocês não morressem, o pecado vos fez assassino. Vocês mataram o Cordeiro, Jesus. Ouvindo isso, o coração abalou. Não existe crente que não tenha passado por um abalo. Não existe crente que não tenha sentido uma angústia por ser assassino do Filho perfeito, do único Filho, Jesus. Nós matamos Jesus. É por isso que o Evangelho deve ser refletido. E não adianta a gente ficar brincando de ser igreja, de ser crente, de reunir. Não. Nós precisamos trazer essa reflexão para a realidade. Aconteceu isso com você? Ah, bom. Então vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Coração abalou? Agora, o que eles fizeram? O que faremos? Nós estamos incomodados com isso. De fato, isso é muito ruim. De fato, isso é apavoroso. O que nós devemos fazer? O que Pedro fala e os apóstolos? Arrependei-vos. Vocês devem arrepender dos seus pecados. Mas o que é o arrependimento? Não senti nada? Não, eu arrependi, mas eu não senti nada. A frieza da igreja hoje, estou falando da nossa igreja, e aqui eu me incluo, é que nós acostumamos com as coisas. Nós achamos que está tudo certo. O que é o arrependimento? Não, primeiro do arrependimento nós temos que ter uma angústia pelo erro, pelo pecado. Foi o que aconteceu no texto. E agora, o que nós devemos fazer? Então o texto diz que os apóstolos, Pedro e seus apóstolos, dizem: vocês devem arrepender. Mas o que é o arrependimento? É uma declaração? O arrependimento é apenas isso? Não, eu estou arrependido. Nós sabemos que o arrependimento é uma mudança de rota, é uma mudança de mente, uma metanoia, pensando diferente. Eu estava assim, agora eu estou assado. Eu estava indo para lá, mas agora eu virei. Então, é uma forma de você deixar de virar para uma nova caminhada. Mas o texto diz que isso é bom, mas não é suficiente. Porque o texto diz que tem duas coisas que devem acontecer aos arrependidos, que está no texto. A primeira é ser batizado. Ah, você está arrependido? Então você precisa externar isso. Você precisa mostrar que você está arrependido. Então você deve passar pelas águas. Você deve ser batizado, que é a marca do arrependimento. Você acha que é só você falar e está tudo certo? Diante de Deus Mas nós que somos homens, e a igreja é divina humana, ela é uma estrutura de Deus, homem e Deus, e nós não somos Deus. Eu não conheço seu coração, você não conhece o meu. Então a primeira atitude depois do arrependimento é o batismo. Deve ser batizado, é uma marca do arrependimento. Mas não é só isso, tem uma segunda marca no texto. Vocês devem também ter o fruto ou receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo? Ah, pois bem, então
Essa é uma marca boa de quem arrependeu. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele começa a gerar em nós atitude que se parece com Jesus. O Espírito Santo, ele começa a produzir frutos nas nossas vidas e não são iguais, porque os frutos são vários. O Espírito é o mesmo, mas os frutos são vários. Porque nós temos lá em Gálatas, capítulo 5, e verso 22, os frutos do Espírito. Mas nós temos as virtudes de Deus em Cristo, que é dispensada em nós, lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5. O crente que realmente arrependeu e batizou, ele também é manso. Eu sou bravo, eu não levo desaforo para casa, não. O Espírito Santo, uma virtude do Espírito Santo é ser manso. Outra virtude do Espírito Santo é ser humilde. Não é uma autocomiseração, não, é atitude de humildade. E saber passar por humilhação. Eu fui humilhado, vou dar o troco. Não, Jesus foi humilhado, queridos. Ele passou por humilhação, ele foi humilde, ele desceu do céu, abriu mão da glória para ser como nós. Se humilhou, mas ele foi cusparado. Ele foi acusado e foi preso com os piores dos piores, junto com os piores da sociedade, que eram os que iam para a cruz. Jesus foi lá. Não, você é igual a eles. E o texto diz que ele não abriu a sua boca. Humilde e humilhado. E ficou quieto. Eu não fico quieto. Então você vai para a cadeia. Você vai responder processo. Você não fica quieto. É lógico que nós não somos bobos, né? O crente não é bobão. Ficar entregando as coisas tudo para os outros. Mas tem muitos jeitos de você agir como parecido com Jesus. Então, não é só falar, eu me arrependi. Não. Batiza e fruto do Espírito. Tempo para a gente pensar. Somos igrejas. Nós amamos Jesus e andamos no Evangelho? Não, nós vivemos o Evangelho. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos esse povo. Graças a Deus, queridos, não tem nada melhor do que ser povo de Deus. Não tem nada melhor quando nós entendemos o quão beneficiados nós somos por ser salvos por o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas não é só isso. Nós temos que todos os dias avaliarmos, pensarmos e melhorarmos. Então, nós precisamos evidenciar Jesus. E nós podemos, pelo Espírito Santo, marca do arrependimento. E o texto fala, para concluir, que nós temos uma terceira marca no texto, que é quando nós pertencemos e aí nós assumimos de fato uma nova comunidade, um novo povo. E o verso 40 diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O autor aqui, ele faz uma exortação aos ouvintes. Então agora, qual seria o próximo passo? Depois de um coração compungido, balançado, incomodado, depois de um arrependimento, depois de ouvir que essas marcas deveriam acontecer, agora o autor está dizendo: vocês precisam assumir uma nova caminhada. E qual que é a palavra aqui no texto para caracterizar isso? Salvai-vos dessa geração perversa. Quando Lucas fala isso,
E aí o texto fala, a atitude então daqueles que entenderam, foram assumir, e naquele dia, foram quase 3.000. Ali começou uma nova comunidade, que é o povo de Deus. E uma nova comunidade, a igreja de Deus, ela precisa, para que isso seja de fato. Ah, mas então, vamos batizar? Tá bom, vamos batizar. Ah, vamos falar em língua? Não, na IPB não fala língua. Mas tem os dons do Espírito, que pode ser manifesto. E abro parênteses para dizer que não estou dizendo que a Bíblia não fala que não tem que falar língua. O dom de língua está na Bíblia, mas ele tem que ser da forma como está na Bíblia. A nossa igreja não tem manifestação do dom de língua. Não quer dizer que não está na Bíblia. Ah, mas então nós, coração compungido, nós arrependemos, nós fomos batizados, nós temos os dons do Espírito manifestos em nós, mas agora nós temos que assumir uma nova identidade como povo de Deus. Por que isso aqui era importante? Porque se você voltar à página e olhar do verso 5, mais especificamente do verso 8, 9 até o 12, vai falar aí que os que estavam presentes aqui eram representados de todas as nações do mundo inteiro. Vieram para cá. E agora eles entenderam. E agora era a hora, então, de assumir essa nova comunidade, mas então teriam que deixar os velhos costumes. E aqui é onde, às vezes, a igreja de hoje, ela se embaraça um pouco. Porque a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela tem que deixar o paganismo. Ela tem que deixar a idolatria. Ela tem que deixar até certas coisas culturais. Ah, mas então nós temos que... Não, tem coisas na cultura que não dá para a crente fazer. Tem que deixar as coisas que são até comuns na sociedade, que são os folclores. E aí, o que nós fazemos? Trazemos isso tudo para dentro da igreja. Não, é uma nova comunidade. Eu disse aqui que o céu começa aqui, e o céu é novo. É uma nova maneira de viver na presença de Deus. É nova criatura. Paulo fala, as coisas antigas já passaram. Então, tantos quantos estavam reunidos aqui, o texto diz que eram medos, partos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e tantos lugares do mundo reunidos. Converteu. Era hora então de vocês assumirem a conversão de fato numa nova comunidade. A igreja é uma nova comunidade. Queridos, o reino, esse povo que está reunido aqui hoje, pertence ao reino de Jesus. Jesus é rei sobre nós. E no reino de Jesus, não existe coisa das trevas. No reino de Jesus, não existe práticas pagãs. Não que o paganismo seja errado. Você pode ser o que você quiser. Pode ser pagão, você pode seguir todas as religiões que você quiser, qualquer uma que você quiser. Só não dá para seguir Jesus e... Ah, eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, sou da igreja cristã reformada, eu sigo a Bíblia, nasci de novo, fui batizado, tenho dom do Espírito, mas tudo que eu fazia antes, eu continuo fazendo. Sinto muito,
Mas essa prática é do outro reino. O reino das trevas. Por isso, eu disse no início, se você está começando, ajuste. Dê aquela ajustada. Assim, tem coisa na minha vida que ainda está ligada à velha natureza. Corta. Se você está começando, se você ainda não é crente, quer começar, você precisa pensar nisso. Não dá para ficar no reino de Jesus com as práticas do reino, do diabo, das trevas, desse mundo. Mas nós não estamos no mundo? Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo como sal e luz para transformar o mundo. Mas nós não somos do mundo. Então, você deve olhar, e é oportuno pensarmos que nós estamos ainda em janeiro, para você fazer um ano bacana. Aquilo que é paganismo, aquilo que é cultural, que traz impedimento espiritual na sua casa, na sua vida, aquilo que é coisas que não pertencem ao reino da luz, ao reino de Jesus, a nova criatura, você deve tirar da sua vida. Mas eu sofro muito com esse tipo de costume, porque a minha família tem um costume. Cara, Jesus fala, qual que é mais importante? Eu ou as coisas? Não, porque minha família vai achar ruim. A família ou Jesus? É o céu depois ou o céu começa agora? Não, porque eu vou deixar para decidir depois, estou todo enrolado. Vai pensando aí, porque qualquer hora a trombeta vai tocar. E o texto fala, o relâmpago do oriente ao ocidente, o rei virá. E aí, qual que é a palavra? Vinde benditos do meu Pai. Hoje, apartai-vos malditos para o reino, para o diabo e seus anjos. Então, não deixe para depois. Se você entendeu que o reino de Jesus é melhor, onde ele reina, com todas essas marcas que o Evangelho traz, porque o Evangelho muda, queridos, porque Paulo fala assim, o maior missionário do mundo, que já pisou essa terra, Paulo, ele fala, o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Mas eu tenho muitos problemas. Não tem problema. Diante do Evangelho não tem problema. Isaías fala que o Evangelho é como marreta sobre pedra. Ela desce e quebra tudo, esmiuça. Hernandes Dias Lopes, que eu citei, disse que essa mensagem que compunge o coração, ela é como um raio, como um ferrão que ferroa, que chega no ponto e mexe. Ele muda. Então, é tempo de você analisar. Mexeu com você? Não, eu sou convertido. Amém. Estou convertendo. Amém. Não estou convertido. Pensa aí. É tempo ainda. É tempo porque a graça dá tempo. Mas não dá tanto tempo, porque ninguém sabe o dia nem hora. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nós pertencemos a uma nova comunidade. Deus te abençoe. Te deu discernimento. Eu não tenho discernimento. Todo crente tem discernimento. Só precisa orar mais. Eu não estou entendendo como é que é a vida cristã. Lê a Bíblia e ora mais. Pergunta para o Erickson. Pergunta para o Lucas. Pergunta para o Caleb. Pergunta para a Maísa. Como é que é isso? Tem que perguntar, irmãos. Tem gente que não sabe, não. Não fica aí nas trevas achando que é luz, não. Eu não estou entendendo isso aqui é de crente ou não é? Lá na minha casa tem uns trem, como é que é? Eu tenho que jogar fora aquilo, ou como é que eu guardo aquilo, ou como é que faz? Na minha história de conversão, no tempo que eu me converti, era tipo assim, pegava o CD de Raul Seixas, de Roberto Carlos, juntava tudo num monte lá, jogava tudo fora, queimava tudo, não dá para os outros também não. Aquela livraiada ruim que você lia, aquela coisa horrorosa, jogava tudo fora. Lá em casa, estava lá tudo limpo. Conversão é isso, irmãos. Mas eu tenho um apreço
uma mensagem horrorosa dessa, um negócio feio desse, do mundo, das trevas, a preço. Romper com velhos laços. Naquele dia, foram mais quase 3.000. Começou uma comunidade forte. É o céu na terra. O Senhor te abençoe, te fortaleça e seja aquele que abraça o Senhor e ande com o Senhor. O Felipe dirigiu muito bem hoje, falando. O Senhor, Ele carrega no colo, carrega mesmo, mas a gente tem que querer. Senhor, me ajuda aqui. Porque os salmos, a maioria dos salmos é: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, Senhor. E fazendo isso diante de Deus, Ele vai te ajudar. Só não fica pecando por falta de entendimento. Ande com Deus. Rompa com velhos laços, velhos costumes, vícios, coisas que é de... Não, isso não é igreja isso. Nada a ver com o reino de Jesus. O Senhor te abençoe, me abençoe. Um bom ano para vocês, se Deus permitir. Voltarei aqui outras vezes, mas, como disse, privilégio meu, em nome de Jesus. Vamos cantar, né? Mais uma música, convido os